Oi, pessoal, bom dia. Vamos continuar as nossas viagens pela Itália, e desta vez a nossa viagem é para uma cidade muito interessante. Vamos tomar café em Veneza, gente. Olha que lindo. Venezia, que é como se fala em italiano, e aqui nesta caneca linda retrata alguns pontos turísticos de Veneza. Nós vamos passear um pouco por esses locais. E eu quero contar para vocês também um pouquinho da história da cidade e também uma coisa assim curiosa que eu descobri para essa viagem com vocês. Eu estive em Veneza várias vezes já. Por incrível que pareça, eu já fui lá umas 4 ou 5 vezes. A primeira vez foi em 2009. Eu estava na cidade de Udine, fomos de trem e passamos um dia. Veneza é uma cidade pequena, a gente faz um bate-volta de um dia e dá para conhecer bastante. E depois eu estive lá em 2011, 3 vezes em 2011. Uma vez foi quando eu vinha voltando, tanto quando eu fui, como quando eu vinha voltando da Eslovênia, com a minha amiga Margarida. E depois eu ia para outra conferência em Udine, só que eu estava antes participando de uns trabalhos de um projeto que eu fazia parte, projeto ligado à Universidade de Deusto, era o projeto Tuning na América Latina, e eu estava para trabalhar nesse projeto na cidade da Guatemala. E eu saí da Guatemala e eu ia para Veneza, para de lá pegar um trem e ir para Udine. E essa viagem foi comprida, porque eu fui pela Ibéria, eu saí da cidade da Guatemala, fiz conexão no Panamá, fiz conexão em Madrid, fiz, cheguei, afinal, em Veneza. Já era noitinha, era novembro, era finalzinho de outono, um frio muito grande. Quando eu saí do aeroporto, eu tive a certeza de que aquele piloto pousou por aparelhos, porque não se via nada, nada. Tinha um nevoeiro tão denso que não se enxergava o outro lado da calçada. Muito frio. E era noite, então nós partimos direto para a estação de Mestre para pegar o trem para Udine, para outra conferência. E, enfim, voltei depois a Veneza para conhecer de novo, porque eu ia com outra pessoa, uma colega de trabalho que não conhecia, então cada vez que eu ia lá com uma pessoa que não conhecia, eu visitava Veneza, né? Então vamos falar um bocadinho aqui da história de Veneza. Veneza fica na região do Vêneto, aquela região lá no norte da Itália, que foi bem atingida pelo coronavírus, ainda está sofrendo bastante, né? E o nome Veneza, Venezia em italiano, ele é proveniente exatamente do povo que habitava aquela região, os Veneti. Veneti é o plural de Veneto. Em italiano, o plural das palavras masculinas, em geral, termina com i, e das femininas com e. Então não tem o s, como tem em português, em francês, por exemplo. Então, os povos Veneti habitaram aquela região há muitos anos antes de Cristo, e o nome Venécia originou-se desses povos que habitavam aí. Ela foi é, dominada pelos romanos nos tempos antigos. Itália, eu falei aqui no café passado, não existia no sentido que a gente conhece hoje. Roma era a dona do mundo naquela época e saiu conquistando tudo. E Veneza era uma cidade que esteve sob domínio de Roma há muito tempo, depois pertenceu ao Império Austro-Húngaro. E quando finalmente ela se libertou do Império Austro-Húngaro, ela passou a ser um ducado governado pela Igreja Católica, e pelos doges. Então, hoje tem lá um palácio belíssimo que fica ao lado da Igreja de São Marcos, a Catedral de São Marcos, que é chamado Palácio dos Doges. Estou falando em português, né? Não falaria italiano, Dodi. E ela tinha um comércio incrível, foi uma cidade muito poderosa, era chamada assim a rainha do Adriático, do mar Adriático, porque tinha um comércio intensíssimo. Só que o declínio da cidade, nessa parte comercial e, consequentemente, pelo resto, começou quando
na época dos grandes descobrimentos, das novas rotas pelos descobrimentos, porque o comércio marítimo era principalmente pelo Atlântico, né? Mas aí a passagem para, para a Ásia foi fechada lá, né? Pelos mouros fecharam lá Suez e eles tiveram que partir para novas rotas. E Vasco da Gama descobriu um novo caminho para as Índias, costeando a África, né? Lá por baixo, pelo sul. E isso fez decair muito o comércio pelo mar Mediterrâneo. E depois, né, Colombo descobriu lá as Américas, enfim, o comércio pelo Mediterrâneo foi declinando e assim o poderio de Veneza também. Mas ela é uma cidade assim incrível. Ela é construída sobre um conjunto de 117 ilhas, alguns, se você for na internet, uns dizem 118, outros dizem 119, enfim, são mais de 100 ilhas e essas ilhas são conectadas, assim, ligadas por canais. Então, sobre essas ilhas, as cidades foram construídas. A cidade foi construída, os prédios, os edifícios foram construídos nessas ilhotas, ligadas entre si por uma quantidade incrível de pontes. E é interessante é que eu sempre me perguntava como que essa construção nessas ilhotas pode ser feita, né? Quando eu estive lá em 2016, dessa vez partindo de outro local, partindo de Camerino, em 2016 eu fiz um curso de língua e cultura italiana na escola Dante Alighieri, em Camerino, e fazia parte do programa da escola, não só ter as aulas, era pesado o dia todo, mas também conhecer um grande número de cidades ali, tanto na região da cidade de Camerino como fora dela. Então, assim, nós fomos a Veneza. Veneza fica a 400 quilômetros de distância de Camerino. Então, nós saímos de Camerino ainda de madrugada, fomos de ônibus contratado pela escola. E a escola, nessas viagens, ela levava também os professores do curso para serem guias. Então, nós chegamos fomos de ônibus, Veneza não circula ônibus, né? O único lugar em Veneza onde coisas que têm roda, veículos de roda, podem andar é na Piazzale Roma. Mas nós não fomos de ônibus até a Piazzale Roma, nós viemos neste ônibus. Tem uma ponte relativamente moderna, né? Foi construída, né? Não tão antiga como as outras agora, no século XX, chama Ponte della Libertà, que é a Ponte da Liberdade que liga Veneza ao continente. Então nós viemos de ônibus, atravessamos essa ponte, paramos num terminal e de lá nós pegamos um barco, coisa maravilhosa. Entramos em Veneza de barco e o nosso professor, um dos nossos professores, que ia conversando conosco durante a viagem, foi nos explicando como Veneza foi construída. A cidade é construída sobre palafitas. Vamos ver aqui se eu tenho. Acho que é este, vamos ver. Venivano portati in sacchi di grano per poi essere trasformati in farina. Questo mulino stucchi oggi ospita l'hotel Hilton, uno dei più lussuosi di Venezia. E questa isola sulla destra, che è l'isola della Giudecca, prende il nome dal fatto che Observe que ele fala assim, sulla destra, a Isola Giudecca, vou falar nessa Isola Giudecca, Isola é a palavra italiana para ilha. Então, chegamos lá de barco e ele nos explicou que todas as construções são feitas sobre palafitas, são estacas de madeira. Como é que madeira aguenta aquela água toda, né? É porque o solo da laguna é argiloso, é argila total. E a madeira, em contato com essa argila, esse contato madeira-argila provocou uma reação química que causou na madeira um processo de mineralização. Parece pedra, protegeu a madeira. Então, todos os prédios, sejam altos, que tem alguns prédios mais altos, assim, 2 andares, 3, né? A catedral magnífica, são construídas nesse sistema sobre palafitas, cujas estruturas estão hoje fossilizadas, mineralizadas, como se fossem feitas de pedra, né? É muito, muito interessante. Mas antes de 2016, como eu estive lá também em 2011, eu quero mostrar para vocês aqui a nossa chegada em 2011. Em 2011,
Eu cheguei em Veneza de trem. Chegando de Veneza a Veneza de trem, ou você chega na estação de Mestre, que fica no continente, ou você chega pela estação Santa Lucia, que é imensa, que aqui quando você sai da estação, aqui é como se eu estivesse de costas para a estação, de frente já para o imenso canal. E você já se joga em Veneza. E essa estação Santa Lucia, Lucia é o nome italiano para Nossa Santa Luzia. Em português, aqui no Brasil, se chama Santa Luzia, celebrada no dia 13 de dezembro. Mas em italiano é Lucia. Lucia, como se pronuncia a palavra, que aqui em português, uma pessoa do Brasil chamaria de Lúcia, porque é com C. Então, Lucia. Na construção dessa estação, que foi em 1848, neste local tinha a igreja de Santa Lucia, mas a igreja foi demolida para dar lugar à estação. E nessa igreja tinha as relíquias, o corpo preservado de Santa Lucia. Vale a pena a gente conhecer um pouquinho da história desta Santa Lucia. Ela era uma menina que nasceu em uma moça, né? Morreu muito jovem, entre 18, 20, 21 anos por aí. Nasceu na ilha em Siracusa, na Sicília, que em italiano a gente pronunciaria Sicília. E a mãe dela ficou muito doente e ela era muito devota de Santa Ágata. Santa Ágata foi uma santa que foi morta, martirizada pelos romanos porque ela era cristã. Então, no começo do cristianismo, os cristãos foram muito perseguidos pelos imperadores romanos. Na época de Santa Lucia era o imperador Diocleciano, e ele tinha autorizado a perseguição assim implacável aos cristãos, assim como depois Nero e muitos outros, né? Fizeram coisas, né, terríveis com os cristãos. E ela foi com a mãe doente até o túmulo de Santa Ágata, e lá ela pediu a Santa Ágata, uma intercessão de Santa Ágata, né, para que a mãe dela fosse curada. E se esse milagre acontecesse, ela jamais se casaria, ela permaneceria virgem a vida toda, e todos os bens dela, porque era rica, né, ela doaria para os pobres. E a mãe ficou curada, né? Se por milagre ou porque, enfim, a mãe ficou curada e ela foi cumprir a promessa dela e distribuiu todos os seus bens para os pobres. Só que ela, antes dessa promessa, estava prometida a um nobre, um cara importante lá de Siracusa. Nessa época, as moças eram prometidas, né? Os casamentos todos arranjados. E o cara simplesmente não se conformou, ainda mais que ela ficou assim pobre, né? Doou os bens. Então, se ele estava de olho no dote, no dinheiro dela, mais danado ainda ele ficou e denunciou às autoridades de Siracusa que ela era cristã. Então, ela foi presa, torturadíssima. Dizem aí as histórias, né, que ela foi submetida a vários tipos de tortura, jogado óleo fervente em cima dela, mas ela não se queimou. Enfim, muitas histórias, né, eles fazendo com que ela sofresse, mas o castigo não acontecia. Então, tem uma história que não tem comprovação, que conta que ele disse que se ela não renunciasse à fé cristã e passasse a adorar os deuses romanos, os olhos dela seriam arrancados e colocados num prato, e disse que ela disse assim, eu mesma os arranco, e arrancou os olhos, colocou neste prato. Isso não tem confirmação, mas o fato é que Santa Luzia, nas igrejas pelo mundo todo, é representada com um prato, com os olhos na mão, porque diz que aconteceu um milagre, os olhos se restauraram de novo. Mas, enfim, isso não tem confirmação. Mas o fato é que o governador de Siracusa, depois de muitas tentativas de matá-la, mandou que ela fosse decapitada. E a cabeça dela foi arrastada pelas ruas. E o corpo dela foi sepultado em Siracusa. Mas e aí, como é que foi parar em Veneza? É uma coisa que a gente vai saber já já no próximo capítulo desse nosso café. Eu já conto para vocês. Voltamos aqui a Veneza. Esta é a igreja onde está o corpo preservado de Santa Lucia.
O corpo foi levado da igreja, no local onde hoje está a